Breve. Iniciamos então. Queria cumprimentar oficialmente agora a todos, uma boa noite a todos vocês que estão conectados aqui comigo, né? Temos 9 alunos conectados e também aqueles que porventura vão assistir a gravação desse encontro depois. Bem-vindos. Este é o nosso primeiro encontro de física, né, ou fundamentos de física para o ensino de ciências, tá? Então, não nos encontramos há mais de um ano, né? Nosso último encontro foi em 12 de março de 2020, né? Presencial. Ou seja, fazem 14 meses e um dia exatamente. Tá certo? Eu gosto sempre que fazer o registro daqueles que aqui estão. Não é uma chamada, né? Vocês sabem que a gente não contabiliza a frequência dessa forma, mas eu faço questão de ficar registrado aqui. Nós temos o Adriano Damasceno, Beatriz, Gabriela, o Gemuel, a Carol, Larissa, Laura e o Vinícius. Tá certo? Então, esses são aqueles que aqui estão. Bom, gente, então, como eu estava dizendo antes do início da gravação, nós temos aí 8 semanas, teoricamente 8 encontros, né? Devemos encarar um feriado ainda numa dessas quinta-feiras aí de Corpus Christi, se eu não estiver enganado. Mas então temos 7 ou 8 encontros para finalizar o nosso componente de fundamentos de física, né? Então, como eu disse, ensino presencial já era um desafio, agora mais ainda, né? E veja, como se trata também do último módulo, a gente precisa finalizar por completo, né? Porque a última semana é o fim do semestre, né? Então, tudo que a gente vai fazer de atividades para avaliação, para recuperação, precisa ser concluída dentro desse prazo, né? Então, a gente vai, em breve, né? Muito breve, entenda-se que provavelmente a partir já da semana que vem tem alguma atividade para vocês desenvolverem, para o cômputo de frequência e de conceito nesse componente, né? Lá no presencial a gente não conseguiu contabilizar nada, não conseguiu, aliás, fazer atividade avaliativa nenhuma, né? Então a gente vai por aqui, tá certo? Bom, como vocês devem imaginar também, é claro que esse tempo que a gente vai ter aqui no presencial, que é 50 minutos, né? Ele equivale a 1/3 da carga horária semanal. Então, para que a gente consiga, né, cumprir a carga horária mínima. Então, vocês vão ter outras atividades para fazer durante a semana, né, que é para a gente conseguir contabilizar. É claro que a organização do estudo de vocês vai ocorrer de maneira diferente para cada um dentro daquilo que for possível, né? Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: eu vou estar sempre postando ou enviando para vocês conteúdos, né, extras, né, que vão além do nosso encontro aqui, para complementar, já que o tempo que aqui tem não é possível. E a gente vai tentar se focar nesse encontro aqui para sanamento de dúvidas, né, tirar dúvidas, né, resolução de algum outro exercícios, né, referente aos conteúdos que a gente tem trabalhado, né, ou dentro daquilo que a gente tem trabalhado. Tá certo? Quase que era para ser necessário eu me apresentar novamente, né? Já não se vê há muito tempo, né? Mas enfim. Como eu disse também, eu sempre digo isso lá no presencial, eu tenho uma dificuldade muito grande, né, com gravar nomes, então vocês não se incomodem se de repente se eu não identificar quem é o aluno pelo e-mail ou pelo próprio nome, tá bom? Por falar em e-mail, essa é uma forma que a gente tem de comunicação, tá? Então, sempre que vocês tiverem a necessidade, vocês podem me escrever sem problema nenhum, tá bom? Alguém falou que tem uma dúvida, pode falar por áudio, pode escrever, fica à vontade, tá? Larissa.
Larissa, pode falar, tá? Fica à vontade, eu vou. Você- É, então, Larissa, a Larissa que está perguntando sobre as atividades do comecinho da pandemia. Olha, pelo que eu entendi de todas as inúmeras reuniões de colegiado que nós vivemos, essas atividades, elas não têm como ser contabilizadas, porque a gente estava num período onde a gente estava aplicando atividades não obrigatórias, né? Eu não sei se todos estão se recordam com perfeição, mas a gente antes ainda de começar as APNPs, que já depois essas sim foram contabilizadas, podem ser contabilizadas, são oficiais, a gente estava, eu havia mandado para vocês algumas atividades que na verdade eram mais atividades assim facultativas, né? Então eu não sei se aquilo se vocês têm notícia de alguém que conseguiu contabilizar aquilo, a gente pode ir atrás dessa verificação, mas eu acho que a gente não tem como verificar aquilo, né? Validar aquilo, aliás, né? Aquilo que foi feito, não tem como, né? A partir das APNPs, sim, né? Porque aí, né, houve todo, né, uma, uma burocracia, uma organização pedagógica e documental por trás, né? Agora, daquele período, acho que não, tá bom? Certo, gente. Se vocês não têm nenhuma dúvida mais, eu quero começar com vocês relembrando um pouco, situando, né, tentando situar um pouco dentro daquilo que a gente tem, a gente já viu, né, para a partir daqui a gente dar continuidade, tá bom? Ah, nós gastamos no começo do ano letivo, lá no início de 2020, todos os nossos encontros falando a respeito de movimento, né? Então, essa seria já definitivamente a maior carga horária que a gente ia ver. Até porque a gente pensa nesse componente curricular, a gente não pode perder o foco, né? Então, a gente pensa no professor, na formação de um professor do ensino básico, né? E quando a gente vai trabalhar, então, o componente de física dentro das ciências, ou mesmo em algumas escolas que ele esteja desmembrado da ciência como uma disciplina, né, lá no último ano do ensino fundamental, a gente trabalha basicamente, assim, não é que é basicamente, mas o que a gente mais trabalha, então, é o movimento, tá? O movimento dos corpos. Bom, a gente iniciou o nosso curso falando então a respeito da cinemática, né? O que é a cinemática? A cinemática é o estudo do movimento, tá? Mas a cinemática, ele é um movimento onde você estuda o movimento do corpo sem se preocupar com a causalidade do movimento, ou seja, você não vai se preocupar o que coloca o corpo em movimento, ou o que mantém o corpo em movimento, ou o que tira o corpo do movimento. Tá? A gente vai estudar o movimento, ou seja, um corpo se move, tem velocidade, se move, ou não tem velocidade, está parado, certo? Então, a cinemática, ela se baseia nisso. Tá? Por que o corpo que estava em movimento parou, que estava em repouso começou a se movimentar, a gente não se importa com isso agora, né? Nessa área da física chamada de cinemática, né? E mesmo quando você passa a estudar o movimento acelerado dentro da cinemática, vamos lembrar o que é a aceleração, né? A aceleração é a medida da variação da velocidade. Então, veja, quando eu estou falando de aceleração, eu posso, por exemplo, estar falando de um corpo que estava em repouso e ele começa a se mover, ou seja, ele tem velocidade zero e ele passa a adquirir uma velocidade, tá?
Então, mas por quê? Bom, um porquê não cabe dentro da cinemática, o porquê do movimento do corpo. Ou mesmo o contrário, né? Vamos lembrar que a aceleração, ela é a variação da velocidade, tá? Certo? Então, não vou retomar a equação da aceleração, mas se você tem alguma anotação dessa aula, ou você tem os slides que eu me lembro que eu mandava sempre, né, por e-mail da turma, o slide da aula, você vai olhar lá a equação da aceleração. É ΔV por ΔT, ou seja, a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, ou tempo gasto. Ou seja, ela é uma grandeza que vai medir o quanto que a velocidade muda. Essa é a aceleração. Quanto que a velocidade muda a cada instante. Sendo que essa variação pode ser positiva quando eu estou aumentando a velocidade de um corpo, ou ela pode ser também negativa quando eu estou diminuindo a velocidade de um corpo. Tá? E isso quer dizer, ou isso é equivalente a uma desaceleração, que é exatamente o que acontece quando eu freio um veículo, né? Seja um automotor ou uma bicicleta, por exemplo. Quando eu estou freando, eu estou diminuindo a velocidade. Diminuir é uma variação negativa. Tá? Então ali você tem uma aceleração negativa. Tá? Então, quando você tem um corpo parado e você começa a aumentar a sua velocidade, uma aceleração positiva, ou você tem um corpo com velocidade, você começa a reduzir a sua velocidade até ele parar ou não, enfim, né? Você tem uma aceleração ali. Você dentro da cinemática não se importa com o que está fazendo o corpo acelerar, tá? Ou o que está fazendo o corpo diminuir a sua velocidade, certo? Uma outra coisa que é muito importante quando você trabalha o estudo da física como um todo, mas principalmente agora aqui dentro do movimento, e mais ainda na cinemática, e mais ainda com os alunos, é a gente fazer a diferenciação do que é uma grandeza escalar com uma grandeza vetorial. Tá? Uma grandeza escalar é uma grandeza que ela é plenamente definida apenas com o seu valor, ou o seu módulo, para ser bem bonito, né? E a sua unidade de medida. Tá certo? Você não precisa dizer mais nada. Então, a gente falou disso lá nas aulas presenciais ainda, né? Olha, o que é uma grandeza vetorial? Bons exemplos, aliás, grandeza escalar. Bons exemplos de grandeza escalares é o tempo e a massa. Né? Quando eu falo assim, quanto tempo demora a nossa aula, é 50 minutos e pronto. Você não precisa dizer mais nada. Né? Nosso encontro síncrono, 50 minutos. Módulo, 50 minutos, unidade de medida. Mas existem aquelas grandezas que são as grandezas vetoriais, e essas são as mais importantes de você trabalhar, porque é o incomum, né? As outras grandezas a gente já está acostumado. Você fala o valor e a unidade, beleza, não tem nada de novo. Mas existem algumas grandezas que, para que a gente as entenda por completo, a gente vai precisar do valor, ou modo, da unidade de medida, e da direção e o sentido que ela atua. Certo? Essas são as grandezas vetoriais. Por que elas têm esse nome? Porque você pode usar, então, um vetor, que é uma ferramenta matemática, é um objeto matemático, vocês devem conhecer bem, aquela reta com uma setinha, um vetor para identificar ou para simbolizar qual é a direção e o sentido. Lembra que direção é horizontal e vertical, e sentido é direita e esquerda, para cima para baixo. Então, quando eu estou andando na minha casa, eu estou sempre andando na horizontal, independente para onde eu vou. Para a sala, para o quarto, do quarto para a sala, do sala para o banheiro, é a mesma direção. Direção é horizontal. Eu apenas, quando vou da sala para o quarto e do quarto para a sala, eu mudo o meu sentido. Okay? A gente sempre confunde aí direção e sentido, é sempre comum a gente fazer essa confusão. Por que eu estou dizendo tudo isso? Bom, primeiro porque eu falei para vocês que é importante fazer essa diferenciação, fazer com que o aluno entenda essa diferenciação entre grandeza vetorial e grandeza escalar.
Estou dizendo tudo isso também para dizer que é o seguinte, a aceleração, lembra que eu falei que a aceleração pode ser negativa? A aceleração é uma grandeza vetorial. E o que significa dizer que ela é negativa? Quando ela é negativa? Tá? Quando ela está no sentido contrário ao da orientação da trajetória. Então vocês precisam refrescar um pouquinho a memória, né? Eu tô meio devagar hoje aqui, né? Divagando bastante, tentando reativar aí os neurônios, né? De vocês, ou o que restou da física que vocês tiveram, né? O que restou dela. Então, o que é, então, essa aceleração no sentido contrário ou a orientação da trajetória? Veja, quando eu vou estudar um movimento, eu preciso definir uma direção e um sentido para ele. Até porque não é só a aceleração que é vetorial, a velocidade também é vetorial. E a velocidade, ela pode ser positiva ou negativa. Isso é um ótimo exemplo para você ir lá e salpicar esse exemplo aí. A velocidade. Por quê? O que é uma velocidade negativa? Né? O aluno lá do ensino fundamental vai dizer assim, o professor está andando de ré, ou ele está voltando. Não. Não é isso. Uma velocidade negativa só indica que ele está andando no sentido contrário ao da orientação da trajetória. Tá? Então, quando eu vou estudar um movimento, eu preciso ter os meus referenciais. Ó, esse é o ponto 0, esse é o ponto 1, esse é o ponto 2. Normalmente a gente põe, né? Eu não sei se você vai ver aí na câmera invertido, mas normalmente a gente vai da esquerda para a direita como positivo, né? Lembra da reta numérica lá, da matemática, né? Então você vai 0, 1, 2, 3 para lá. E o sentido, e no contrário, então, é o sentido negativo. Tá certo? Então, essas grandezas vetoriais, quando eu digo que essa grandeza ela é negativa, é só por quê? Porque ela está no sentido contrário a uma dada orientação. Que pode ser uma orientação qualquer, entende? Então, quando eu tô. Então lembra que a gente brincou bastante disso? Olha, é relativo. Referencial é relativo. Eu estou me movendo, sim ou não? É relativo, depende do meu referencial. Então eu posso adotar um referencial onde a velocidade é uma dada velocidade negativa, eu posso adotar o inverso, onde ela vai ser positiva. Então, se eu posso adotar o referencial, aí depende, né? Tá? Muitas vezes o referencial já me é dado, certo? Aí eu não tenho como alterar. Bom, então, quando a gente tem uma grandeza que é assim, vetorial, o negativo significa que ela está no sentido contrário. E quando que eu tenho uma grandeza escalar que é negativa? Eu dei exemplo de duas grandezas escalares aqui, que eu sou um bom exemplo de grandeza escalar. Massa e tempo. Elas não podem ser negativas. Certo? Eu posso ter um ΔT negativo? Até posso ter um ΔT negativo. Quer dizer que eu estou voltando no tempo. Pode até acontecer isso? Até pode acontecer. As leis da física funcionam, né? De trás para frente, de frente para trás? Sim. Na mecânica, no estudo do movimento, sim. Se você está indo ou se você volta a fita e faz tudo ao contrário, funciona igual. Né? Então tem uma coisa bem profunda aqui, vou deixar isso aqui com vocês, que quando a gente está estudando então a mecânica, a gente não tem uma predileção para o tempo, não há uma definição para o fluxo temporal. Tá certo? Então, talvez quando você estudou física lá no seu ensino médio, o seu professor falou assim, o tempo não pode ser negativo, né? Pode, até pode. Se você jogar, vai todas as equações da cinemática vão valer iguais. Tá certo? Apenas quando a gente for se deparar com
com um componente que é belíssimo, que é a física térmica, a gente vai ver que ali sim a gente começa a definir um fluxo temporal. Começa a parecer que tudo tem uma dada ordem, né? Um começo, um meio e fim. Né? E aí a gente pode começar a brincar com essas coisas. Né? Se tudo tem uma ordem, o tempo está passando, então em um dado momento ele começou. Em um dado momento ele começou. Então teve um momento que é o momento zero lá. Tá bom? Mas enfim, fique com essa informação aí de brinde para vocês. Sobre o fluxo temporal. O tempo está sempre passando, né? Mas né? A mecânica não define isso. Muito bem. Legal. Então agora a gente, na nossa última aula lá no presencial, a gente já estava falando da dinâmica. E o que é a dinâmica? A dinâmica também é o estudo do movimento. Também, assim como a cinemática. Mas quando eu estou falando de dinâmica, ou seja, a cinemática, meu bem, ela está dentro da dinâmica também, tá? Mas quando eu falo assim, vamos estudar a dinâmica, o que a gente normalmente está se referindo é à aplicação das leis de Newton. E quando eu falo lei de Newton para você, perdão, ou pelo menos para muitos de vocês, o que deve vir à mente é o quê? As leis de Newton. E, aliás, quando eu falo em leis de Newton para vocês, o que deve vir à mente de vocês é força. Força. Porque lembra que eu falei para vocês, então, que a cinemática, ela estuda o movimento sem se preocupar com a causa. Hã? E quando eu falo de dinâmica, eu estou falando de força. Porque o foco agora está no que causa o movimento, ou no que pode ou não causar o movimento. E você sabe o que pode causar um movimento? Sabe aquilo que pode destruir um movimento que existe? Uma coisa chamada força. Tá? Então, toda aquilo que nós conhecemos como leis de Newton, ela vai repousar em cima desse cara chamado força, né? Quem é fã de Star Wars aí sabe que a força esteja com você. Agora, o que é esse cara chamado força? Veja, eu falei para vocês também, me lembro que às vezes as coisas mais simples, né, na vida, não quer dizer, simples não é o mesmo que simplório, né? Às vezes as coisas mais simples têm o seu grau de complexidade, né, por mais paradoxal que possa ser. Hoje vamos, força, beleza, eu sei, professor, o que é força, eu faço força, eu sinto força, eu recebo força, né? E o Star Wars deseja que a força esteja dentro de vocês, né? E um cara cantava que a força vem de dentro de você, né? Então, o Luan Santana gravou essa música. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Mas o que é força na física? Força é um definir. Se eu te perguntasse numa avaliação, ia ser muito trabalhoso para você definir o que é força, explicar fisicamente o que é força. Mas uma explicação que nem me convence muito, sendo honesto com vocês, é que a gente não consegue perceber direito o que é a força. Apenas consegue entender o resultado da sua aplicação. Certo? Assim como a gente vai se deparar com outras grandezas na física, como por exemplo a temperatura. A gente não consegue entender o que é a temperatura. Claro que eu entendo, professor, eu assisto Meio-Dia Paraná, que ele dá a previsão do tempo para Londrina e tal. É, legal. Temperatura está relacionado a microestados possíveis de um sistema termodinâmico. A gente não consegue entender e nem explicar direito o que é a temperatura. Mas a gente consegue perceber muito bem variações de temperatura, né? Quando eu estou em contato com corpos de temperaturas diferentes. Não é? Então, a força é um pouco assim também.
né? Se você abrir o livro de física, eu tenho certeza que vocês sentiram muita falta de física e leram muito os livros de física de vocês, né? Nessa pandemia, eu tenho certeza. Você vai lá procurar a definição de física, e alguns livros vão dizer assim, física é o resultado da interação de dois corpos. Mas, honestamente, né, cá entre nós, estamos aqui, né, entre amigos, né, cá entre nós, isso não explica nada. Isso não explica nada. É o resultado da interação entre dois corpos. Mas, de fato, eu posso dizer para vocês, eu posso dizer para o meu aluno, que a força é um ente, né, um ser, pertencente aos Jedi, não, mas é um ente capaz de gerar deformação ou aceleração, certo? Então, isso quer dizer o seguinte, que ele é capaz de deformar, eu posso pegar algo e amassar ele, né? Esse meu fundo falso aqui, ele às vezes desfoca a câmera. Não, mas eu tenho uma, vamos ver aqui, tem uma caixa aqui na minha mão e eu posso deformar ela. Então, eu sei que eu estou aplicando uma força. Ou quando eu falo que eu posso gerar uma aceleração, então quer dizer que eu posso tirar um corpo que está em repouso e colocar em movimento, ou pegar um corpo que está em movimento e colocar em repouso, ou seja, gerar uma aceleração negativa. Tá? Então, em cima disso se baseia todo o estudo da dinâmica, né? Dessas 3 leis de Newton. Tá bom? As 2 primeiras leis, lei da inércia e o princípio fundamental da dinâmica, elas estão intimamente relacionadas. Eu vou apresentar alguns slides que eu tenho aqui para vocês a respeito disso. Tá? A primeira lei de Newton, então, que é conhecida como a lei da inércia, ela vai dizer, então, de como que há uma tendência natural dos corpos em permanecerem em seu estado inercial, em seu estado de equilíbrio. Tá? O que é o estado de equilíbrio? O corpo pode ter 2 tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, quando ele está parado, ou seja, com velocidade zero, ou quando ele se move em MRU. Lembra do MRU? Não lembra? Movimento retilíneo uniforme. O que isso quer dizer? Velocidade constante. Então, todos os corpos têm naturalmente uma tendência em manter o seu estado inercial, manter o seu equilíbrio, seja ele por estar parado, equilíbrio estático, seja ele por estar em equilíbrio dinâmico, velocidade constante. Então, uma série de perguntas repousa sobre isso, né? Ou tem a explicação nisso. Por exemplo, por que quando o ônibus freia ou acelera, nós somos empurrados para frente ou para trás, né? Se ele está parado e acelera, a gente tende a ir para trás. Por quê? Porque o nosso corpo tende a ficar parado. E o ônibus está acelerando e está tentando levar a gente para frente. E o contrário também vale. A gente está em movimento e se o ônibus freia, a gente tende a permanecer em movimento, a gente tende a ir para frente. Tá? É por essa razão que a gente precisa usar a cinta, pergunta número 2. É por essa razão que eu consigo, por exemplo, puxar a toalha da mesa e deixar o copo em cima da mesa sem cair. Tem que ter uma perícia, mas dá. Por quê? Porque a tendência natural dele é ficar lá onde ele está. E aqui, essa pergunta número 4 é muito boa. Por que eu não consigo me erguer puxando o meu próprio cabelo para cima? Isso aqui a resposta para isso vai estar lá na terceira lei de Newton, tá? Então veja, Isaac Newton, então, ele trouxe uma grande contribuição para a humanidade. Eu falei um pouco sobre ele na época, né? Mas aqui tem uma série de coisas daquilo que ele já fez na área da óptica, na matemática, né? E na gravitação e também quando ele fala da dinâmica. Tá? Então eu estou passando rapidinho esses slides, depois vocês podem ter acesso a esse material, tem toda a referência bibliográfica lá no final, não tem problema nenhum.
Então a gente precisa falar sobre força. O que é força? Qualquer agente capaz de produzir aceleração ou deformação no corpo, né? Então vocês estão vendo aí exemplos da aplicação de força, o exemplo do carro ali, gerando deformação, e os outros exemplos, a aceleração. As forças, elas estão presentes o tempo todo no nosso cotidiano, né, certo? Né? Quase tudo que a gente faz tem força envolvida. O dinamômetro é o instrumento utilizado para medir força. Ele tem esse nome porque uma das unidades para medir força é o dínamo, tá? E eu quero falar para vocês, isso aqui é importante, como até contexto, né? Existem apenas quatro tipos de forças na natureza, tá? A força nuclear forte, que é aquela que mantém o núcleo do átomo coeso. Então, vocês devem se lembrar, né, que tudo é composto de átomo. O átomo tem um núcleo central de carga positiva, onde tem os prótons e os nêutrons, e os elétrons orbitam ao redor desse núcleo, em camadas bem definidas, certo? Por que os prótons e os nêutrons lá no núcleo se mantêm ligados? Por causa dessa força nuclear, chamada de força nuclear forte. Tá? A gente nunca no ensino, nem no ensino médio, nunca vai calcular essa força, tudo bem? Só para a gente saber que ela existe. Um outro tipo de força é a força nuclear fraca, que é a força que separa as partículas, que mantém algumas partículas afastadas. Tá? Um outro tipo de força é a força eletromagnética. Essa força aparece quando eu tenho a interação de partículas com cargas elétricas, positivas ou negativas, com um campo elétrico ou com um campo magnético, tá? E a outra força, que a força magnética, a força eletromagnética, a gente pode até estuda no ensino médio com os alunos, né? No ensino médio. E a gravitacional também, algumas vezes a gente estuda. A força gravitacional é uma força que atua quando dois corpos que têm massa estão com uma certa distância entre si, né? Tudo que tem massa, né? Massa atrai massa, certo? Por que atrai massa? Porque ela deforma o espaço ao seu redor. Isso é belíssimo, mas não é tema, infelizmente, para nós hoje, né? A gravidade é uma deformação no espaço. Então, essas são as forças existentes, né? Agora, nós podemos classificar elas em dois grupos. A força de contato, que são essa força que eu pego, puxo, que eu estico, que eu torço, que eu empurro, ou seja, que eu estou em contato com o corpo quando eu faço. Tá? Isso é uma força de contato. E tem as forças de campo, que atuam à distância. Então, a força nuclear forte é uma força de contato. A força quando eu amasso um papel é uma força de contato. Tá? A força de atrito é uma força de contato. A força gravitacional, ela é uma força à distância. A gravidade da Terra atua sobre a Lua, mesmo elas estando cerca de 384 mil quilômetros de distância uma da outra. Tá? Então, isso é uma força de campo. Tá? Toda uma dada região ao redor da Terra está sob a ação da força gravitacional da Terra. Certo? Então, ela está todo um espaço, um volume ali. Um exemplo disso é o ímã também, né? Você brincou com o ímã, você sabe que quando você vai juntando eles ali, vai aproximando um do outro, tem uma certa distância que eles vão sozinhos um em direção ao outro, né? A força é tão alta que eles se grudam, né? Mesmo à distância, certo? Então, essas são forças de campo, tá? Então, aqui está o trabalho original de Newton, né? Claro que a gente não vai nem consegue ter acesso a isso, tá? Bom, como é que é então o enunciado dessa lei, dessa primeira lei de Newton, que é a chamada lei da inércia?
Ele vai dizer que todo o corpo, tá entre aspas ali, continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que ele seja forçado. Cadê a palavra-chave? Aqui, ó. A menos que ele seja forçado. Então, como que a primeira e a segunda lei se unem? Através desse ente chamado força. Por quê? Em geral, a gente vai dizer assim, qual a primeira lei de Newton? Tudo que está em repouso tende a permanecer em repouso. É verdade. Tudo que está em movimento, o retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento. Também é verdade, mas está incompleta. E Newton, por certo, não enunciou essa lei de forma incompleta. Tudo que está em repouso tende a permanecer em repouso, tudo que está em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, ponto e vírgula. A menos que seja forçado. Isso quer dizer o quê? Em outras palavras, é tudo isso que eu estou dizendo até agora, né? Em outras palavras, a menos que haja uma força. Por quê? Porque força é capaz de gerar aceleração. Ou seja, força é capaz de alterar velocidade. Ó. Peraí, gente. Ó. Pensa comigo aqui, meu filho. Ó. Existem dois tipos de equilíbrio. O estático, velocidade igual a zero, ou o MRU, quando ele tem uma velocidade constante. Certo? Então, lei da inércia. O que está em velocidade zero tende a permanecer em velocidade zero, o que está em velocidade constante tende a permanecer em velocidade constante. A menos que haja uma força. Por quê? Porque força é o ente que pode gerar aceleração. E o que vem a ser a aceleração, meu caro, minha cara? A aceleração é a variação da velocidade. Se com força eu gero aceleração, com força eu gero variação na velocidade. Ou seja, com força eu posso quebrar o equilíbrio estático. Porque se eu tenho um corpo, né? Velocidade zero, eu posso gerar aceleração e essa velocidade vai começar a aumentar. Ou posso também quebrar o equilíbrio dinâmico. Por quê? Porque se ele tem uma velocidade constante e eu faço força, ela vai deixar de ser constante. Eu posso fazer força na direção e no sentido do movimento e eu vou aumentar a velocidade dele. Hã? Como vem, né, minha filha na bicicletinha dela e eu empurro as costas dela, então ela vai ficar mais rápida. Eu quebrei o equilíbrio dinâmico, né? Então, seja eu aumentando a sua velocidade ou seja eu freando, né, fazendo uma aceleração no sentido contrário. Eu vou diminuir a velocidade. Se diminuiu, não é mais constante. Eu rompi o equilíbrio, tá? Dinâmico, nesse caso. Então, a primeira lei de Newton vai dizer, a lei da inércia vai dizer que há uma tendência natural de todos os corpos em manter o seu estado inercial, seja repouso, seja MRU. E ele só não vai manter se houver uma força forçando ele, né? Uma força forçando, até porque é o papel da força na sociedade forçar, tá certo? A menos que haja uma força forçando ele, tá certo? Então, entendendo isso, você já vai entender de cara também. Opa, tem alguém querendo entrar agora. Deixa eu ver aqui. Você vai entender de cara também a segunda lei de Newton, tá? Porque a segunda lei de Newton nada mais vai dizer, né? Nada mais, nada menos que quando eu aplico, então, uma força, eu posso gerar uma aceleração. Tá bom? Bom, é interessante a gente traçar esse paralelo, né, entre Aristóteles, Galileu, até chegar a Newton, né? Aristóteles entendia que o movimento não era natural, que para existir movimento tinha que haver uma força. Né? Galileu, ele já quebrava um pouquinho, porque ele já começava a trazer a ideia da inércia, né? Percebam que Galileu morreu no mesmo ano que Newton nasceu, né? Não estou querendo dizer que uma é encarnação do outro aí, mas enfim. A ideia, eu estou querendo dizer que a ideia já era próxima, né? Então, vem Newton aí e propõe, então, essa ideia do que é a inércia. Então, sim, os corpos pode haver movimento sem força? Sim, pode haver movimento MRU.
Tá, professor, mas para início de movimento alguém teve que forçar. Bom, tudo bem, mas aí já é uma outra história, né? Então, vamos falar um pouquinho mais, antes da gente encerrar, sobre esse cara chamado inércia. Foi dado o nome de inércia justamente para essa propriedade dos corpos em resistir à sua mudança de estado, né? Em resistir à mudança de estado. Tá? Então, por que quando o ônibus acelera, você vai para trás, o ônibus freia, você tende a ir para frente, né? Por que é importante usar o cinto? Por causa dessa inércia. Todos os corpos resistem. Tá? Então, a inércia consiste na tendência natural dos corpos possuem manter a resistência. Aliás, o ser humano é um ser muito inercial, porque ele está sempre resistindo à mudança. Certo? E isso serve tanto para tirar um corpo do repouso e colocar ele em movimento, ou para tirar um corpo de MRU e colocá-lo em repouso. Né? Então, por isso, né, que, por exemplo, para você tirar uma bicicleta do repouso é muito mais fácil que tirar um caminhão do repouso. E também, uma vez que os dois se movem, já estejam com velocidade, é muito mais fácil você colocar, né, você levar uma bicicleta para o repouso do que levar um caminhão para o repouso. Ou seja, o sistema de freio de um caminhão é muito mais sofisticado do que de uma bicicleta, porque é muito mais difícil parar ele. Por quê? Bom, porque a inércia está diretamente ligada, eu fico escrevendo, depois vocês não conseguem ler, né? Fico riscando o slide. A inércia está diretamente ligada numa coisa chamada massa, tá? Massa. Há uma relação direta entre as duas coisas. Inércia e massa, tá? A ponto de, pode-se dizer que a massa é uma forma de medir a inércia do corpo. Veja, eu não disse que inércia e massa são as mesmas coisas, mas eles estão tão íntimos ligados que medir massa é uma forma de medir a inércia. Ou seja, quem tem muita massa tem muita inércia. Quem tem pouca massa tem pouca inércia. Por isso é fácil eu tirar a bicicleta do repouso. Por isso é fácil eu levar a bicicleta que está em MRU para repouso. Por isso que é difícil um caminhão arrancar, né? Tá parado no sinal vermelho, vai arrancar, ele demora, né? E também por isso que o sistema de freio do caminhão é muito mais sofisticado, porque para colocar ele em repouso é muito mais difícil, né? Uma vez que ele está em movimento. Por isso que as motos sempre ganham, né? Lá na arrancada do sinal vermelho, sempre saem rápido. Porque eles têm menos massa que os carros, que os caminhões, têm menos inércia, têm menos resistência à mudança. Tá certo? Então, algumas situações aí que aparecem, a inércia, né? A inércia, essa resistência, é a razão pela qual a gente tem que sempre usar o cinto de segurança. Né? Porque quando você se envolver em um acidente de trânsito, a tendência do seu corpo, que está dentro do carro, é continuar o movimento à mesma velocidade que ele estava. Estava 80 por hora, você bateu rapidamente, foi a zero, mas quem foi a zero foi o seu carro. O seu corpo tende a continuar o movimento, é uma tendência. Tá? Então, o cinto de segurança serve para isso, né? Tá aí na tela para vocês a foto de um dos grandes jogadores da última década, né? O francês, jogou muito tempo no Bayern de Munique, Franck Ribéry. Ele tem uma cicatriz aqui no rosto, parece que ele está chorando sangue, né? E isso se dá porque quando ele tinha 2 anos de idade, ele sofreu um acidente de carro com o pai dele e ele estava sem cinto e ele atravessou o para-brisa, né, do carro, que é feito de vidro, né, a inércia fez com que ele voasse através do para-brisa e não é nada agradável com que isso aconteça, tá? Então, finalizando aqui, já são 8h20, né? Precisamos parar, tá bom? Então, essa é a lei da inércia. Então, ela vai dizer que eu vou permanecer em movimento, né? Em repouso ou em MRU,
a menos que haja uma força. Então, ou seja, quando a somatória das forças, ou força resultante, né, esse Rzinho aqui é de resultante, entenda-se somatória, eu não vou nem escrever, vai ficar horrível, vou tentar escrever rápido aqui. For zero, quando não houver nenhuma força, ou quando houver 2 ou 3 forças, mas elas se equivalerem e se cancelarem. Então eu posso ter uma velocidade zero ou uma velocidade constante, tá? Certo? E quando essa força, e aí que eu vou deixar um gancho para aquilo que a gente vai continuar, quando essa força não for zero, o que, que ela vai fazer? Ela vai gerar no corpo uma aceleração. E aí é a segunda lei de Newton, tá? Então, primeira lei de Newton, tudo que está em repouso tende a permanecer em repouso. Então, tá vendo? Não é preguiça, é inércia, tá bom? Gente, então, eu vou preparar um material para vocês, para mandar, dando prosseguimento aqui e finalizando a segunda e terceira lei de Newton. Segunda e terceira, tá? Então, vocês vão ver no material que eu vou mandar para vocês, na videoaula que eu vou mandar para vocês. E na terça-feira que vem, perdão, quinta-feira que vem, nós vamos, então, não vamos falar da segunda lei e da terceira lei. Nós vamos nos dedicar a resolver alguns exercícios a respeito da segunda lei de Newton, né? A primeira e a terceira lei, ela não traz, elas são apenas teóricas, tá? Não tem como a gente calcular alguma coisa. E daí, a partir da quinta-feira que vem, então, vou propor uma atividade simples, 4 exercícios bem simples, os mais simples possíveis, tentando extrair apenas o que é o básico, né, dentro daquilo que a gente, do momento que a gente vive, né, o mínimo para vocês fazerem, então, como uma atividade. Tudo bem? Eu vou encerrar a gravação, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, fique à vontade, tá bom? Até a próxima.